Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós nas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo paz e bem. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, o Enio Viana. Que alegria poder ter você conosco neste momento. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva e ative o sininho. Quando nós postar vídeo, você seja notificado. Maria, a porta do céu. Quando o Padre Pio falou que Maria seja a estrela a nos guiar e nos iluminar, logo eu refleti em meu coração que eu deveria trazer semelhanças de Maria e também de Eva, para que nós possamos entender o projeto de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção, para que nós sejamos salvos, santos, para que aquilo que Deus prometeu, que disse que iria, mas iria mandar o Paráclito, mas iria preparar para nós uma morada lá no céu, Ele abriu um caminho, e é sobre esse caminho que nós iremos pregar para você. Então, prepara teu coração, porque é maravilhosa. Já deixa o seu like aí abaixo aí. Vamos lá, todo mundo? Like, comenta abaixo aí. São Padre Pio, rogai por nós. Você sabe que tem características que traçam semelhança entre Eva e Maria. Vamos lá trabalhar nisso para vocês aprenderem juntamente conosco. Mulher. Segundo, virgindade. Terceiro, imaculada. Quarta, noiva. Quinta, o anjo o falou. Vamos entender isso? Então, tanto a pessoa de Maria, para vocês entenderem, e de Eva é do sexo feminino, então é mulher. Nós sabemos também que virgindade, que tanto Eva e Maria foi virgem, mas imaculada. É claro, nós estamos falando aqui do projeto de Deus. Então, ambas as duas foram imaculadas também. E noivas. Eva, noiva de Adão. Maria, noiva de José. O anjo que falou, Eva, Lúcifer. Maria, Gabriel. Então são semelhanças que traçam. E aí nós percebemos que Deus viu esses traços semelhantes, ambas, as duas. E com isso eu queria trazer atributos da pessoa de Maria, que muitas das vezes nós não temos esse pleno conhecimento. Para que a gente entenda um pouquinho da pregação aqui, eu quero que você entenda que Deus, Ele deixou Maria para a nossa salvação. Mas para você entender isso, você tem que entender os 3 atributos. Vamos lá, o primeiro. Quando você lê o Evangelho, é de pleno conhecimento nosso que Deus deixou somente, para que vocês entendam de forma completa, o Pai Nosso. Esse Pai Nosso é uma oração universal. Até os nossos irmãos separados rezam, recitam. E Ave Maria, somente nós católicos rezamos, recitamos. Só que a igreja uniu as orações. E aí traz dois momentos de Nossa Senhora. O primeiro momento de Nossa Senhora com o anjo Gabriel e o outro com Isabel. Então vamos lá entender sobre isso. Mas eu vou ficar primeiramente só com a primeira parte, mas eu quero te explicar para você entender a minha pregação, certo? Então presta atenção bastante. O anjo chega e disse: Ave, cheia de graça.
não traz o nome de Maria. Mas entenda uma coisa aqui. Está você e o Enio conversando. Então eu creio que você está entendendo que eu não estou falando com a parede. Estou falando com você. Entende? Por que a igreja quis inserir a pessoa de Maria? Vamos entender aqui. Aqui é uma explicação que eu quero que você entenda sobre isso, para que de fato você possa olhar para Maria e entender. Quando o anjo chega no Antigo Testamento, ele diga: não temas. Por quê? Nós criamos uma certa caricatura dos anjos. A gente imagina assim, anjos com cabelos caracolados, meio gordinho, né? Parecendo o Enio barrigudo assim, né? Com asa e tal, voando, pequenininho, aquele rosto bem rosadinho, né? A gente imagina isso. Só que se nós fôssemos olhar para o anjo, nós não conseguiríamos. Porque ele é um ser iluminado. Eu não estou falando de espiritismo não, certo? Um ser poderoso. Entenda uma coisa. O anjo, ele é superior a nós. Entende? Só que eles são instrumento para a nossa salvação, sim. Mas eles são superior a nós. Nunca esqueça disso. E aí eles chegavam no Antigo Testamento e diziam: não temas. Só que com Maria, eles cumprimentam. Então ele diz: ave, cheia de graça. Então quer dizer que Maria é especial. Eu colocaria uma palavra mais significativa. Deus é loucamente apaixonada por Maria. Aí você vai dizer: mas o Enio, isso não tem na Bíblia. Não, é o Enio que tá colocando. É eu que tô dizendo. Daqui a pouco você vai abrir a Bíblia e falar que eu tô com heresia. Não, eu tô dizendo. Então Deus tem esse amor por Maria, e ele chega até Maria e diz: ave. Ele cumprimenta, ele sauda a Nossa Senhora. E a Bíblia insere aí para dizer que é Maria. Só tá Maria e o anjo Gabriel ali. Você percebe que no finalzinho ali da primeira parte da Ave Maria, Isabel não fala quem tá no ventre de Maria, não fala. Mas Maria estava grávida de quem? De Jesus. Então a igreja coloca Jesus. Entende? Mas o porquê isso? Porque é o centro da oração mariana. É o centro. Então o que eu tô querendo dizer a vocês aqui? Quando você reza a Ave Maria, a oração é mariana, sim, mas ela é mais cristológica do que mariana. Quem tá no centro é Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Quem tá no centro é Jesus. Entende isso que eu tô dizendo? A última palavra da primeira parte da Ave Maria é Jesus. Aí inicia com Santa Maria, Mãe de Deus. Então ela quer dizer que Jesus é Deus. Eu tô sendo redundante, mas eu quero que você entenda isso quando eu estiver pregando. Então aí o anjo chega até ela e disse isso. Ele cumprimenta. No Antigo Testamento ele não cumprimenta. Mas vamos lá. Então ele diz: ave cheia de graça. Essa palavra tem 3 atributos. A primeira coisa, eu queria que vocês soubessem que o anjo chega: alegra-te, em uma certa tradução. O que quer dizer uma pessoa alegre? Você é cheia de gracinha. Então quer dizer que é uma pessoa brincalhona, é uma pessoa muito alegre, comunicativa. Então Nossa Senhora é isso, ela é cheia de gracinha. Então é uma pessoa muito alegre. O outro atributo, digamos assim, eu estou dizendo que é atributo, certo? É uma pessoa agraciada. O que quer dizer isso? O Enio, você é muito agraciado. Tá dizendo o quê? Que você é lindo, que você é linda. Então Deus olhou para Maria e viu que Maria era bela. A outra coisa é graça.
Essa palavra graça vem da palavra gratuidade. Como eu te dou esse texto, toma esse texto de presente, estou te dando de graça. Não tem valor. Então, de graça. Entende? Gratuidade. Então, agora eu quero que você entenda uma coisa aqui. Na ladainha, chega um certo momento e nós falamos assim: Maria, porta do céu. Mas como assim, Wênio, porta do céu? Eu quero que você entenda isso de fato. Sabe, Maria, foi ela que, pelo seu sim, a nossa salvação veio ao mundo, que é Jesus. Então Maria escancarou, Maria abriu o céu para mim e para você. Porque foi por Maria que Jesus veio. Então é por Maria que nós iremos para o céu. Porque Maria, ela é essa porta que abre até o céu. Exatamente. Entenda uma coisa aqui. Eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Você está na frente da minha casa. Eu abri a porta. Você vai entrar. Então você pode entrar, não é isso? Só que quando recebe a visita, a pessoa, para ir para um quarto de hóspede ou ir para a sala de visita, o proprietário da casa conduz ele até o destino, né, o local, não é isso? Então Nossa Senhora também, além de ser a porta, ela é o caminho para o céu. Exatamente. O útero de Maria, onde Jesus passou, nós devemos passar. Porque Maria, como diz o credo que não é o normal, que eu não vou intrometer e dizer o nome dele aqui, que senão eu vou errar. Então vai dizer que Deus, ele foi gerado, não criado. Então é pelo ventre de Maria que nós seremos gerados santos e santas, nesse caminho de santidade. Mas calma aí que nós vamos entender uma coisa. Nós estamos aqui falando sobre salvação. Então Maria abriu para nós mais uma vez a porta do céu para nós. Então como é que Maria abriu? Através do seu sim. E aqui eu já quero iniciar a nossa pregação. De fato, como é que você tem dado um sim para Deus? Jesus, eu abro a porta, mas daqui a pouco ali eu já tô fechando, porque tá na hora já de eu... Entende? É isso que muitas vezes tem acontecido. Jesus, eu vou aqui na missa aqui, mas sabe, né, eu tenho uns compromissos ali e tal. O que eu tô dizendo disso? Eu não quero aqui apontar, mas eu quero jogar luz na sua mente. O que quer dizer? A pessoa tá na missa, mas não tem compromisso com Jesus. Nossa Senhora abriu. A pessoa vai para entrar, fica na porta, não entra. Por quê? Porque tem uma vida dupla, tem uma vida de pecado. Exatamente. O que adianta você chegar na minha casa e eu abrir a porta e você não entrar? Você precisa entrar. Mas, irmãos e irmãs, a coisa mais bela que a gente pode trazer de Maria é o sim. O anjo chegou até Maria, houve um diálogo. Agora, de fato, esse diálogo Deus espera de mim. Dizer, eu quero ser todo teu, eu quero fazer a tua vontade. E aí que tá. Porque quando Maria deu um sim, Maria começou, neste momento, as dificuldades, os problemas dela só aumentaram. Os problemas, eu não vou nem dizer. Maria foi perseguida. Você imagina uma mulher grávida caminhar em um jumento, para lá e para cá, no sol escaldante. Agora você imagina só, Maria, você sabe que as mulheres, elas sentam de lado. O homem pode, não sei se é esse termo, mas eu vou dizer escanchado, né? Acho que vocês entenderam muito bem o que dizer. E a mulher não. Eu creio que ele deve doer muito a parte da cintura ali, a coluna de Maria. A palavra de Deus não fala
Mas eu imagino quanto tempo foi andando. E você imagina andar em um animal que é chamado, deve ter sido jumentinho. Imagine só aquele trem, potoque, 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 que doeu. O que eu tô dizendo pra vocês? Eu tô dizendo para que o Cine Maria custou muito caro para ela. Porque Maria passou por tribulação e dificuldade. Maria passou. O sim ela deu, mas ela teve que perseverar no sim dela dia após dia. Ela teve que renovar o sim dela, porque senão ela revogava. Sabe, querido? Deixa eu dar um exemplo aqui concreto a vocês. Você é matrícula na faculdade e diz: eu quero fazer 10 disciplinas. Chega um certo tempo que você pode dizer: não, eu só vou fazer 4, 3. Entende? Então Deus espera de nós todo dia que renove, digamos, essa matrícula, né? Porque Deus, Ele só faz quando você permite, dá livre arbítrio, livre acesso. Então, o que eu quero dizer é que a porta foi aberta. Você entra se você quiser. Deus não obriga. Mas Ele abriu por Maria. E ali depois você percebe que Maria foi porta do céu e caminho para o céu. Como assim, Enio? Você percebe que Maria deixou essa oração universal? Se você olhar o texto, o rosário, qual é a oração que é mais rezada? É Ave Maria. É claro, isso é muito óbvio para nós. O Pai Nosso deve rezar em um terço, certo? Terço. Deve rezar 6 Ave Maria. Corrigindo, 6 Pai Nosso, 5 do normal e 1 lá da contemplação. Depois do credo, antes das 3 Ave Maria. Então, olha, você vê a oração mariana. Mas eu quero que você entenda que Maria deixou isso como um caminho de te educar, como um caminho de te ajudar, de te dar as mãos, para que você não caminhe só. Só que Maria, de fato, ela mesmo assim, querendo te ajudar, querendo caminhar com você, porque Maria caminha conosco, Maria nunca nos deixa só, ela desaparece. Sim. Como assim, Wendy? Você disse que a gente reza mais Ave Maria, mas aí Maria desaparece. Vou te explicar. Aí você vai entender. Quando você reza Ave Maria, quem está no meio? Jesus. Nós meditamos a vida de quem nas contemplações? Jesus. Então quer dizer que Maria é o caminho, mas que não leva não a ela. Porque de fato ela não pode fazer nada. O que pode fazer tudo em nossas vidas é Jesus. Então ela nos leva até Jesus. Então eu quero que você hoje aqui entenda que a recitação do texto, do rosário, é uma arma poderosíssima. O que eu quero dizer? Nós precisamos recitar mais o texto e o rosário, porque é uma oração mariana, mas que de fato ela é mais cristológica do que mariana. E é isso que tanto o missionário como você precisamos a partir de hoje ter uma devoção a Nossa Senhora, mas com convicção que Nossa Senhora ela abriu a porta, mas também ela nos caminha e nos leva também até o seu Filho Jesus.